Conforme prometido no Religados Podcast, hoje eu vou te mostrar todos os livros que eu tenho a respeito de batalha espiritual. E eu já começo com Guerra de Alto Nível. Ele é um livro escrito pela Anna Mendes. Nesse livro tem muitas passagens bíblicas, mas ela também reforça muito as experiências dela. Lembrando que experiência não é teologia. Próximo livro que eu vou te indicar é um livro muito polêmico, um livro que muitas pessoas gostam, como muitas pessoas detestam, que é o Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Se você não gosta da Rebecca Brown, dá uma chance para conhecer esse material. Você pode se surpreender, tem muita coisa interessante aqui. Próximo livro que eu vou te indicar também é da Rebecca Brown, que se chama Maldições Não Quebradas. Nesse livro ela fala a respeito de maldições que precisam ser quebradas na nossa vida, inclusive maldições hereditárias. Próximo livro que eu vou te indicar é um livro que eu não falei muito bem dele no Religados Podcast, porque ele é um livro que ele contém orações. Eu não gosto de livros que ensinam você a orar te passando uma oração pronta. Eu gosto de livros que te falem o que é importante no momento da oração sem te passar a receita pronta. E o livro que eu vou falar é Orações que Derrotam Demônios, que é do John, não sei falar o sobrenome dele. Próximo livro também muito importante nesse aspecto de batalha espiritual é O Poder Latente da Alma, do Watchman Nee. Nesse livro também tem bastante base bíblica. Ele fala a respeito de poderes ocultos escondidos na nossa alma, que muitas vezes estão sendo acessados acidentalmente ou através de religiões. Próximo livro que eu não levei em nenhum dos podcasts, Realidade Espiritual ou Obsessão, do Watchman Nee. Outro livro também muito importante, também um preço muito acessível, é Os Três Campos de Batalha, a Guerra Espiritual na Mente, na Igreja e nas Regiões Celestiais, do Francis Frangipane. Outro livro também bastante interessante, que é um dos meus preferidos, é o Como Ministrar Libertação, da Doris Wagner. Esse livro aqui é excelente. Se você quer entrar na área de batalha espiritual e libertação, você precisa desse livro. Outro livro também que é muito importante nesse sentido é do John, que eu não sei falar o nome, chama-se Manual Bíblico para Batalha Espiritual e Libertação. Esse livro também é excelente. Ele fala também a respeito dos demônios territoriais. Outro livro que não tem como você entrar em batalha espiritual sem você conhecer, que eu falei bastante, inclusive, no Religados Podcast, é o Porcos na Sala. Esse livro é muito importante. Ele fala muito da experiência do autor, mas também tem muita base bíblica. E, seguido a esse, ele lançou Demônios e Libertação no Ministério de Jesus. Também é um livro excelente. Próximo livro foi, inclusive, muito falado no último podcast, que foi o Demônios Territoriais. No último podcast, no Religados, a gente falou sobre espíritos familiares e espíritos territoriais. São esses dois livros que a gente indicou nesse último podcast. Tem também um livro muito bom chamado Tribunal de Guerra, que fala sobre situações, às vezes, que você está perdendo para Satanás e que você precisa, sim, solicitar um tribunal para Deus. Outro livro também muito bom, muito importante para mim, é o Guerra contra os Santos. No podcast eu falei que, assim como o Watchman Nee, a Jessie Payne Lewis, ela dá muitos detalhes e quando você pensa que ela encerrou um assunto, ela volta de novo. Por isso que o livro é bem grosso. Mas aqui tem informações muito importantes. Coisas que eu nunca pensei em ler, que eu nem imaginava que existiam, essa mulher está falando. Não se esqueça, Jessie Payne Lewis foi responsável pelo treinamento e preparo do Watchman Nee. Outro livro também muito interessante é o Prepare-se para a Guerra. Eu não tenho mais aqui comigo o Vaso para a Honra. Então, se você acabar de ler Prepare-se para a Guerra, já te recomendo procurar o Vaso para a Honra. Também muito importante. Outro livro também muito interessante é o Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Esse livro aqui, para mim, no início foi um pouco complicado. Eu tinha um pouquinho de dificuldade na parte da cura, mas depois que eu entendi, ele começou a descer redondinho. Então, esse livro é do T.L. Osborne. Outro livro que, apesar de não ser espiritual, seria muito importante que a gente conhecesse é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Nesse livro, inclusive no Religados Podcast, eu falei que eu sublinhei de verde as técnicas que a gente deveria utilizar e de laranja, coisas que o diabo usa com a gente. Então, recomendo bastante A Arte da Guerra. Se eu não me engano, agora existe A Arte da Guerra na batalha espiritual também. Você viu tudo isso aqui referente a batalha espiritual e libertação. Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa considerar quando a gente vai usar passagens bíblicas como referência. Então, é muito importante você conhecer
como era o território, como eram as coisas no período da Bíblia. Então eu te recomendo o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Inclusive, esse livro aqui é uma das coisas que me dá base para a questão de abrir portas e janelas, não se esqueça das janelas, no momento que você vai orar pela limpeza espiritual da tua casa. Porque nesse período aqui a gente vê que as casas não ficavam fechadas, as portas sempre estavam abertas. Elas eram abertas de manhã e só eram fechadas à noite. Outro livro também muito importante que eu indiquei bastante em todos os religados que eu fui participar do podcast, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Nesse livro ele te mostra todas as artimanhas que Satanás usa contra a sua vida. Desde coisas simples como a gula ou uma pequena pinima entre você e sua mãe, ou alguém no culto que está tirando a sua atenção do que está sendo ensinado. Então recomendo muito. Outro livro importante, Manual de Demonologia. Isso daqui, se você não tiver muito focado, você vai achar uma leitura muito chata. É uma leitura muito técnica. Lembrando também que ele não usa só a Bíblia, ele usa também literaturas deuterocanônicas e literaturas também apócrifas. Outro livro muito importante também, Anjos que Caíram do Céu. Eu nem tenho o que falar, é do Kenner Terra, né? Eu gosto bastante do trabalho dele. Outro livro também importante, mas esse aqui precisa de um pouquinho mais de atenção, porque ele foi escrito pelo Benny Hinn. Benny Hinn, a gente sabe, né? Tem umas complicações ali no ministério dele. Mas também é um livro muito interessante para você conhecer. Um livro muito interessante também são Os Anjos de Deus, de Abraham Kuyper. Eu gosto bastante desse livro. Eu gosto muito, na verdade, da literatura do Abraham. Eu acho maravilhosa. Outro livro muito legal de você conhecer também, assim como o Manual de Demonologia, é o Manual de Angelologia. Não são livros muito pequenininhos, não são livros simples de você pegar e ler numa sentada, mas são livros excelentes para pesquisa. Então, agora que a gente passou por toda essa parte de livros de batalha espiritual e libertação, eu preciso te falar de um livro muito importante, que inclusive vai contra muita coisa do que eu já te mostrei aqui, que é o Princípio da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho. Fábio Coelho, ele fala de uma complicação muito grande que aconteceu dentro da igreja, tudo que você sabia de batalha espiritual ter vindo de ex-bruxo ou ex-satanista. Então ele vai mostrar a batalha espiritual a partir da Bíblia, e não a partir das experiências, lembrando que experiência não é teologia. Outro livro muito importante, na verdade são 2 livros sobre discernimento de espírito, que inclusive muitas pessoas falaram que está em falta, está esgotado. Então perturbe as editoras. O que os cristãos devem saber sobre discernimento de espírito e como provar os espíritos. Essa editora aqui é muito fácil de você entrar em contato. Essa daqui eu ainda não sei se ela ainda existe, mas esses 2 livros são excelentes. Outro livro muito importante também do Atmani é o Autoridade Espiritual. Nos anos 90, início dos anos 2000, muitas igrejas utilizaram esse livro aqui como parte do processo ali de discipulado. Outro livro muito importante, que inclusive esse livro aqui foi uma das bases para esse livro aqui. A gente não tem como falar sobre todas essas coisas sem falar sobre a preparação. A gente precisa se preparar. Batalha Espiritual e Libertação não se entra com cara e coragem. Então eu recomendo muito para você O Poder Secreto da Oração e do Jejum e A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. A gente está para gravar mais um Religados Podcast. Então, no próximo Religados Podcast, eu vou tentar logo em seguida já postar também aqui no YouTube os livros que vão ser recomendados lá. Só lembrando que eu normalmente não uso o Instagram nem o YouTube. Eu estou colocando esse vídeo aqui porque foi muito pedido, inclusive por pessoas que não usam o TikTok. Mas, se você quiser me encontrar no TikTok, você vai me encontrar como @CarlaFigueiraBR. É o mesmo nome no Instagram, no YouTube e no TikTok.